A gente fala agora sobre combustíveis, mais uma queda anunciada hoje nos preços. A Petrobras confirmou a redução do valor da gasolina. É o segundo corte em menos de 2 semanas. E sobre essa mudança vamos conversar agora com Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Está mais uma vez com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Pedro, e qual prognóstico você faz para os próximos meses? Afinal de contas, a gente acompanha o cenário internacional com um certo delay, né? Mas tudo aquilo que acontece lá fora, desde que foi instituída essa política de paridade de preços, tem sido assim. Tudo que acontece lá fora, após algum tempo, certo tempo, depois de um delay, se repete aqui no Brasil. O que é que o cenário internacional está indicando para a gente nesse momento? Vão continuar caindo os preços? Olha, Vitor, em condições normais, né, de temperatura e pressão, o que a gente está vendo é que no cenário internacional o risco de recessão nos Estados Unidos, né, a subida dos juros, o risco de recessão e, consequentemente, o risco de recessão no mundo todo tem feito com que a economia se desacelere e, consequentemente, você tem uma redução da curva de preços futura de petróleo. Agora, a gente também está lidando nesse momento com um fator que é meio incontrolável, né, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode, a gente não sabe, acabar amanhã ou pode continuar e desencadear problemas maiores. Então, eu diria que sim, em condições normais, o que a gente vê é sim uma queda na redução do preço, principalmente em razão desse risco de recessão na economia americana e desaceleração da economia global, o que faria com que a diminuição, né, do consumo de petróleo, de commodities, teria um fato de sobreoferta e a gente teria sim uma redução mais significativa no preço do barril. Agora, Pedro, esse anúncio de mais uma redução na gasolina veio um dia depois, algumas horas depois, de um outro anúncio importante, que foi o anúncio de novas diretrizes na formação de preços da Petrobras. A gente trouxe essa informação ontem aqui no Jornal Jovem Pan. Na prática, não muda muito ou não muda nada a política de preços, é uma questão mais estrutural, né, da estatal, mas dá para estabelecer algum paralelo com essa nova política de preços não, nova diretriz de formação de preços e com essa redução que foi anunciada hoje ou não? Olha, Lívia, eu acho que não, né? Na verdade, a redução hoje, ela mostra que a companhia continua praticando preços de paridade de importação. O preço do petróleo, né, ele sobe, mas ele também desce. Quando desce, a Petrobras tem mostrado que também tem repassado a queda de preços para o consumidor e para a economia brasileira. A mudança na política, né, na verdade, como você colocou bem, não é uma mudança na política de preços, é simplesmente uma outra forma, né, o Conselho agora vai supervisionar aquele comitê de preços que existia na companhia, que era formado pelo presidente, o diretor de logística e o diretor financeiro. Então, na minha opinião, isso tem muito pouco impacto. Eu acho que mesmo com a supervisão do Conselho, eu acho que a política de paridade de importação não vai mudar, né? Até porque nós somos importadores de derivados de petróleo, nós precisamos importar derivados de outros lugares do mundo, né? E hoje as regras de governança e compliance da Petrobras são muito rígidas. Então, se o Conselho ou o Comitê de Preços ou qualquer pessoa que esteja lá sentado na cadeira dirigindo a Petrobras, caso não siga essa política, né, e faça aquela política que foi feita no governo da ex-presidente Dilma, que usou o balanço da empresa para controlar a inflação e fazer política pública, hoje, por essas regras, essas pessoas podem ser punidas e responsabilizadas. Então, independente da ginástica, de como vai ser essa formação desse comitê, na minha opinião, o preço continua seguindo a paridade de importação. Pedro, vou convidar aqui para conversa os nossos comentaristas, que também têm perguntas para você. Agora, o Alfredo Scaff. Pedro, boa noite. Conforme a sua declaração, a política de paridade internacional foi praticada nas gestões anteriores e está sendo praticada até agora. A minha pergunta para você é o seguinte: a mudança da presidência da Petrobras feita pelo governo pode mudar o que a favor do Brasil e da população? Olha, Alfredo, como você colocou, né, apesar de sempre que muda o presidente ou muda a direção da empresa, surgir, de certa maneira, esse fantasma de que vai haver algum controle, de fato, o fato é que esse controle nunca aconteceu e a companhia continua seguindo essa paridade. Eu acho que, independente da pessoa que esteja na cadeira, o Caio Paz de Andrade é um excelente nome, outros nomes podem vir, como outros nomes já passaram. Eu acho que o importante é a gente conseguir entender que essa política de paridade de importação tem que ser mantida, principalmente para a gente continuar tendo combustível aqui no Brasil. Como eu coloquei, a gente é importador de derivados de petróleo. Então, na minha opinião, a troca do presidente mostra realmente que o presidente Bolsonaro, que é o controlador, né, através da União, tem todo o direito de trocar a diretoria
e colocar nomes que talvez para ele façam mais sentido. Então, acho que pouco nesse caso, pouco importa o nome, o importante é a gente conseguir a empresa continuar com esse tipo de política que vem sendo feita já desde 2016. Cristina Grêmio. Pedro, boa noite. Houve muita especulação aí nos últimos meses, especialmente pela oposição ao presidente Bolsonaro, acerca dos lucros da Petrobras, que a Petrobras, com essa política de paridade de preços, estaria focando apenas no lucro dos acionistas e que o governo federal, como acionista, deveria estar fazendo alguma coisa. O presidente, obviamente, não pode interferir diretamente na Petrobras e foi acusado de tentar interferir por estar justamente trocando os presidentes com regularidade. Até que ponto ele acertou, na tua opinião, com essas trocas de presidente, ou ele deveria efetivamente ter juntado esse dinheiro, esse lucro da Petrobras, a parte que entra para o acionista governo federal, para fazer alguma coisa que pudesse refletir na redução do preço do combustível para a população? Boa noite, Cristina. Olha, primeiro é muito importante dizer que os lucros da Petrobras devem ser comemorados, né? A empresa realmente mostra que ela está sendo cada vez mais eficiente. A empresa hoje tem uma disciplina de caixa muito maior, coisa que não foi feita no passado. A empresa conseguiu sanar boa parte das suas dívidas, então são lucros que devem ser comemorados. Lucros esses que, como você colocou, acabam sendo revertidos, a maior parte, para o controlador, que é a própria União. Então, na minha opinião, como eu falei na resposta para o Alfredo, eu acho que pouco importa o presidente, né, que vai estar lá sentado na cadeira de CEO, desde que ele respeite, né, eu acho que as regras hoje da empresa vão fazer com que ele respeite a questão da paridade de preço, né, e outras regras que a empresa tem. Agora, a parte do dinheiro que fica para a União, eu acho que a União pode gastar como ela quiser, né? A gente está vivendo aí um momento muito especial da economia global em relação ao petróleo, principalmente em relação à guerra da Rússia e à Ucrânia. Então, nada mais justo, talvez, como outros países do mundo já fizeram, né? Agora acho que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer isso com essa última PEC, reverter parte desses lucros, reverter parte do dinheiro para benefício da população, para que a população não sofra com esse aumento, essa volatilidade de preço do petróleo do mercado mundial, que a gente está vivendo muito em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, essa decisão ela é acertada, ela é diferente do que já foi feito no passado, em que os lucros não saíam da Petrobras para o bolso dos acionistas e o governo, como controlador, usava o balanço da empresa para fazer política pública, controlar a inflação e não repassar o preço do derivado do petróleo e do petróleo no mercado internacional para o consumidor brasileiro. Isso levou a empresa quase à falência. Agora, Pedro, você acredita que esses lucros acabem facilitando um eventual processo de privatização da Petrobras, tornariam a empresa mais atrativa para um repasse à iniciativa privada, ou não? Acabaria sendo mais um entrave e dificultaria politicamente o caminho caso o novo governo ou o presidente da República, a partir de 2023, seja ele o presidente Bolsonaro, seja Lula ou quem vencer a eleição, resolva levar adiante essa ideia da privatização? Os lucros ajudam ou mais atrapalham? Vitor, eu acho que aí depende muito da visão, né, de cada um e da visão de quem vai estar comandando o país. Eles podem tanto atrapalhar quanto podem ajudar. O fato é que a Petrobras hoje é uma empresa com uma saúde financeira muito melhor do que já foi, o que ajudaria muito, por exemplo, se a gente partisse para esse plano, para esse projeto de privatização. O que eu acredito que acontece hoje no Brasil é que a privatização, que antes era um estigma, né, muito forte, hoje eu acho que a sociedade, o Congresso Nacional já está mais maduro para discutir a privatização de uma empresa como a Petrobras, que deve ser feita, na minha opinião, obviamente, com um modelo adequado para que não se crie, né, outros monopólios, outros monopólios privados, né, e seja, no final, a privatização culpada. Haja visto o que aconteceu no Brasil com a Eletrobras. A Eletrobras também era uma empresa que era orgulho nacional, mas que vinha perdendo capacidade de investimento. Essa discussão ficou madura no Congresso e hoje a gente está vendo a Eletrobras capitalizada e privatizada. Agora, Pedro, para a gente fechar, a gente vai entrar com mais detalhes ainda nessa edição sobre o que eu vou falar agora, mas só para fazer a pergunta. Nos 6 primeiros meses desse ano, a estimativa da União é que ela receba cerca de 50 bilhões de reais em dividendos da Petrobras. A gente vai falar com mais detalhes mais adiante para a nossa audiência. Pensando nisso e reconhecendo a importância desse recurso, por exemplo, nesse momento em que o governo concede mais benefícios e ampliou benefícios já existentes, essa questão da privatização realmente é bem-vinda, pensando nesse aspecto do lucro? Olha, Lívia, eu acho que a privatização, né, uma empresa, eu não vejo sentido
né, em um país ter uma empresa de petróleo, principalmente um país como o Brasil, que tem instituições fortes, consegue cobrar tributos, né, o governo tem um papel forte. Eu não vejo como estratégico hoje, no cenário que a gente tem, uma empresa de petróleo ser uma empresa estatal ou ser uma sociedade de economia mista. Eu acho que o governo deveria olhar para a sociedade e prestar outros serviços e não sendo dono de uma empresa de petróleo, que no final do dia, a gente está vivendo hoje esses lucros milionários, né, são reflexo da commodity que o preço está subindo. Então, toda empresa de petróleo no mundo, quando o preço do petróleo fica alto, ela tem muitos lucros. Agora, essa recíproca também é verdadeira. O preço do petróleo também pode ficar mais baixo e a empresa ter menos lucros. E dependendo do governo de plantão que tiver em Brasília, a gente já viu como é que é o resultado quando o governo não tem esse cuidado com a empresa. Então, no final do dia, o governo dentro de empresa pode acabar sendo um benefício, pode ser bom, como a gente está vendo agora, em razão da conjuntura internacional, mas quando é ruim, a situação fica muito ruim. Portanto, eu acho que a discussão deve ser menos focada no lucro e mais focada na questão estratégica, se vale hoje para o Brasil ter uma empresa de petróleo ou não. Ok, nós conversamos aqui com o Pedro Rodrigues, ele que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, mais uma vez com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Pedro. Até uma próxima. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.